Justiça começa a liberar mais de 27 bilhões de reais em precatórios a aposentados do INSS. E você vai ver também. Salário mínimo de R$ 1.412 entra em vigor e novo valor será pago a partir de fevereiro. Equipe da FAB retoma buscas por helicóptero que desapareceu em São Paulo. Sobe para 48 o número de mortos em terremoto no Japão. Equipes de resgate trabalham para socorrer feridos. Sonho do carro voador já é uma realidade. E aqui no Brasil está à venda o veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. Você confere tudo isso e muito mais a partir de agora. Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a essa edição. Agora são 8 horas e 30 minutos pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E para começar o jornal, muita gente ainda está de recesso e viajando, aproveitando as temperaturas mais altas em algumas regiões do país. Então vamos conferir como está o tempo agora em Caico, município do Rio Grande do Norte. Um município com pontos turísticos bem interessantes. E quem está na região pode desfrutar agora de um clima ótimo. O céu está azul e com poucas nuvens. A temperatura por lá, nesse momento, chega a 25 graus, com a máxima podendo atingir os 30 graus. Pancadas de chuva podem chegar à região durante a tarde e se estender até a noite. E olha só, o ano começa com uma boa notícia aos aposentados e pensionistas. O valor em precatórios aos beneficiários do INSS já está sendo liberado pela Justiça. No total, mais de 90 bilhões de reais foram repassados no fim de 2023 pelo governo federal ao Conselho de Justiça Federal. A Justiça Federal já está liberando 27 bilhões e 700 milhões de reais para pagar aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. Os saques serão feitos de acordo com o cronograma de cada tribunal em contas judiciais da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. O pagamento acontece após a decisão do Supremo Tribunal Federal, que acolheu ações contra as medidas que haviam estabelecido uma moratória do pagamento de precatórios em razão da pandemia da Covid-19. Para ter direito, é preciso ter entrado com ação na Justiça. O Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que inclui os estados de Alagoas, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe, foi o primeiro a liberar o valor em precatórios alimentares e comuns retidos em 2022 e 2023. Os valores já estão disponíveis para saque desde o dia 29 de dezembro de 2023. Após a divulgação dos demonstrativos de pagamento, os precatórios estarão liberados para levantamento pelos beneficiários a partir do dia 15 de janeiro de 2024. O recebimento dos precatórios pode ser realizado em qualquer agência do Banco do Brasil ou da Caixa Econômica Federal. E o novo salário mínimo de R$ 1.412 passou a valer nesta segunda-feira. O reajuste de quase 7% vale para o salário e benefícios de janeiro, que serão pagos no início de fevereiro. A nova legislação prevê que o mínimo suba de acordo com a inflação e a alta do PIB. O decreto foi assinado pelo presidente Lula antes de viajar de recesso. O aumento é de R$ 92 em relação aos atuais R$ 1.320. A publicação do documento deve acontecer até o próximo domingo, dia 31. E o novo valor passa a valer em 1º de janeiro. Porém, os trabalhadores só perceberão esse aumento no salário a partir de fevereiro. De acordo com o DIEESE, o salário mínimo serve como referência para cerca de 54 milhões de brasileiros. Além dos trabalhadores que trabalham com carteira assinada por meio de contrato e recebem um salário mínimo, terão direito a esse aumento também aposentados e demais beneficiários. O governo poderia ter reajustado o salário mínimo para apenas R$ 1.370,82 se considerasse apenas a inflação. Mas o aumento decidiu considerar e resolveu ser acima da inflação.
E olha só, uma nova regra do Banco Central determina que os bancos e outras organizações promovam ações de educação financeira. O objetivo da autoridade monetária é promover mais conhecimento sobre o tema, além de prevenir a inadimplência e o superendividamento dos clientes. As novas regras, publicadas no Diário Oficial da União, começam a valer em 1º de julho do ano que vem. Segundo o Banco Central, a intenção é que as empresas proporcionem conteúdos aos clientes que contribuam para a organização e planejamento do orçamento pessoal e familiar, formação de poupança e resiliência financeira, prevenção à inadimplência de operações e ao superendividamento. Economistas acreditam que as novas regras são fundamentais para democratizar a educação financeira. Essa novidade representa uma grande mudança para a saúde financeira das pessoas físicas e jurídicas. Isso porque o cliente vai saber quanto que está sendo cobrado dele, a diferença entre as taxas mensais e anuais, entre outras questões. Ainda segundo a autoridade monetária, as instituições devem garantir o amplo alcance das ações e disponibilizar conteúdo e ferramentas em linguagem, canal e momento mais adequados frente às características e às necessidades de educação financeira dos clientes e usuários, considerando o perfil do público-alvo. A partir dessas determinações, as instituições financeiras deverão criar mecanismos de acompanhamento e controle para assegurar a implementação e efetividade das medidas. Além disso, cada uma deve indicar ao Banco Central um diretor responsável pelo cumprimento das obrigações. Com mais dias úteis em comparação com 2023, as perdas do comércio com os feriados no ano que vem devem ser um pouco menores do que este ano, mas ainda com impactos significativos. Segundo a estimativa da Confederação Nacional de Comércios de Bens, Serviços e Turismo, o prejuízo do setor deverá passar dos 27 bilhões de reais. Apesar de beneficiar segmentos como o turismo, feriados em dias úteis impactam o varejo com queda no nível de atividade e aumento de custos operacionais. Em média, cada feriado em dias comerciais de 2023 gerou um prejuízo de 3 bilhões e 220 milhões de reais ao varejo. E em 2024 está previsto um valor 4% menor. A principal novidade no calendário é a inclusão de um novo feriado nacional em 2024, que é o Dia da Consciência Negra, em novembro, somando um total de 10 datas. A incidência dos feriados em dias úteis favorece alguns setores da economia, como o turismo, mas gera prejuízos para o comércio por conta de fatores como a queda no nível de atividade e elevação dos custos de operação. A CNC lembra que os feriados não são vilões da economia, mas que o setor produtivo é uma balança que precisa estar sempre em equilíbrio, já que os segmentos ligados ao turismo se beneficiam desse calendário, o que é muito positivo. Mas segmentos econômicos, como o varejo, registram perdas com lojas fechadas e menor movimentação de público, por exemplo. Pelas contas da Confederação, cada feriado reduz a rentabilidade anual média do setor comercial como um todo em 1,29%. Desse modo, os feriados do próximo ano deverão impactar o excedente operacional do comércio em 9%. Os ramos de atividade em que a relação folha-faturamento se mostra mais elevada tendem a sofrer os maiores impactos. É o caso dos segmentos de hiper e supermercados e de comércio automotivo, que juntos responderão por 40% das perdas previstas. Lembrando que esses dois segmentos concentram mais de 44% da folha de pagamentos do comércio brasileiro. Outro fator que tende a impactar os feriados em 2024 é a nova portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, publicada em novembro deste ano, que determina que as atividades comerciais deverão recorrer a negociações coletivas, autorizando o exercício laboral aos domingos e feriados, o que tende a dificultar a abertura dos estabelecimentos em dias considerados não úteis. A CNC participa de uma mesa nacional de negociação que tem o intuito de adequar a nova diretriz às peculiaridades das atividades econômicas exercidas pelo comércio de bens, serviços e turismo.
E olha só, a Força Aérea Brasileira continua as buscas de um helicóptero que desapareceu no último domingo no trajeto para Ilhabela, no litoral de São Paulo. Os 3 passageiros e o piloto embarcaram no Campo de Marte, aqui de São Paulo. O helicóptero decolou por volta da 1 da tarde no domingo e desapareceu na região da Serra do Mar, em São José dos Campos. O último contato foi feito por uma das passageiras por mensagem avisando o namorado que o voo estava perigoso por causa da neblina e que iriam voltar. Inclusive, um vídeo feito por um dos passageiros é possível notar a pouca visibilidade. Depois disso, ninguém mais conseguiu falar com os ocupantes. O celular de uma das passageiras continua chamando e a polícia usou o último sinal de localização para começar as buscas que foram suspensas no começo da noite. E veja a seguir, 48 pessoas morreram em um terremoto no Japão nesta segunda-feira. E ainda, carros voadores. Parece coisa de filme, mas já é real e é aqui no Brasil. Nós voltamos em instantes. Até já! E nós estamos de volta, agora são 8h44 pelo horário de Brasília. E nos destaques internacionais, o exército de Israel alertou que a guerra em Gaza continuará ao longo de 2024, enquanto os bombardeios implacáveis mataram dezenas de pessoas em toda a extensão do território palestino. O Ministério da Saúde do governo do Hamas disse que ao menos 24 morreram devido aos últimos ataques israelenses e que 15 corpos da mesma família foram recuperados dos escombros em Jabalia, na região norte do enclave. O sistema de defesa antiaéreo de Israel interceptou diversos foguetes lançados pelo movimento islamista à meia-noite durante a virada de ano. O Ministério da Saúde, subordinado ao Hamas, informou que mais de 21.978 pessoas já foram mortas em Gaza, a maioria mulheres e menores de idade, desde o início da guerra em 7 de outubro, após um ataque sem precedentes do grupo que governa o enclave contra Israel. Ao menos 172 soldados israelenses perderam a vida nos combates, segundo dados fornecidos pelo Exército. 129 dos 250 reféns sequestrados pelo Hamas ainda permanecem em cativeiro no território palestino. Subiu para 48 o número de mortes provocadas por uma série de terremotos que atingiu o Japão na segunda-feira. A península de Noto concentra a maior parte dos estragos e mortes provocados pelo fenômeno. Equipes de resgate continuam na busca por feridos. O Japão foi atingido por 155 terremotos. A informação é da Agência Meteorológica Japonesa. A maioria dos terremotos teve magnitude superior a 3, e embora a intensidade tenha diminuído gradualmente, 6 abalos fortes ainda foram sentidos na manhã de terça-feira. O sismo de magnitude 7,5 abalou a província de Ishikawa, localizada às margens do Mar do Japão, principal ilha de Honshu. As autoridades pediram à população para se abrigar diante do risco de ondas gigantes. O primeiro-ministro Fumio Kishida afirmou que danos muito extensos foram confirmados, incluindo numerosas vítimas, desmoronamentos de edifícios e incêndios. O ministro da Defesa, Minoru Kihara, informou que 1.000 militares estão preparados para ir à região e que outros 8.500 foram mobilizados. As autoridades também usaram 20 aviões militares para avaliar os danos. Impulsionados pela SpaceX, os Estados Unidos lideram com folga o mercado mundial de lançamentos espaciais em 2023. Apesar do domínio americano, a China também se destacou na corrida pelo espaço. A liderança foi conquistada graças à SpaceX, empresa de Elon Musk, que lançou a Falcon 9 em 96 oportunidades, alcançando a média de quase 2 lançamentos por semana, com o objetivo de continuar a implantação de sua constelação de satélites de internet Starlink. A companhia do magnata também lançou a Falcon Heavy e realizou 2 testes com seu foguete Starship, nos quais ambos terminaram em explosões.
Apesar do domínio americano, a China está expandindo rapidamente as atividades espaciais. Pequim realizou 67 lançamentos em 2023, 3 a mais do que em 2022, segundo a Space News. 47 destes foram apenas do foguete Long March. Em terceiro lugar aparece a Rússia, que promoveu 19 lançamentos, 17 deles do foguete Soyuz, transportando principalmente satélites para necessidades governamentais e militares. Já a Europa, que vive uma crise atual de lançadores, realizou apenas 3 tentativas em 2023. Os 2 últimos Ariane 5 e um foguete Vega. O bloco europeu espera recuperar a autonomia no espaço com o voo inaugural do Ariane 6, previsto para meados de junho, e com o lançamento do Vega C no final de 2024. O Japão também realizou 3 lançamentos em 2023, mas seu novo lançador H3 falhou. A agência espacial japonesa anunciou que vai fazer uma nova tentativa no dia 15 de fevereiro. O sonho do carro voador já é uma realidade. E aqui no Brasil está à venda o chamado eVTOL, sigla em inglês para veículo elétrico de pouso e decolagem vertical. O modelo disponível no mercado brasileiro é importado, mas várias empresas investem na fabricação do produto em solo nacional. Fãs da animação futurista exibida no Brasil nos anos 80 já devem ter imaginado um dia ter um carro voador. Um sonho que parecia impossível, mas que agora já é realidade em países como China, Estados Unidos e Israel. E logo, logo, esses modelos devem ganhar também os céus do Brasil. A CAC vai fazer o processo de convalidação da certificação tipo que existe lá, tanto da aeronave quanto do sistema de Cloud System, e aí após essa aprovação da ANAC, aí sim estaria liberado para voar aqui no Brasil. Mesmo ainda sem autorização, o carro voador já começa a ser comercializado por aqui. Este é o primeiro modelo vendido no país. O eHang 21S, importado pela GoHobby, já iniciamos a venda agora no lançamento do dia 12 de dezembro, mais de 14 aeronaves vendidas e esperamos atingir um número ainda bem maior. Os eVTOLs, sigla em inglês para veículos elétricos de pouso e decolagem vertical, são também chamados de drones de passageiros por ter toda a tecnologia dos drones unida às principais características da aviação. No mundo já são vários os modelos fabricados, mais rápidos ou mais lentos, com maior ou menor velocidade e autonomia, número variado de passageiros, com ou sem piloto. O modelo disponível no Brasil, por exemplo, não exige a presença do profissional na aeronave. Para iniciar o voo, o piloto aciona os comandos em solo, ou o próprio passageiro programa a decolagem. Porque ele não vai necessitar ter grandes conhecimentos de aviação, não vai precisar ter carteira de piloto de helicóptero, nem carteira de piloto de avião. Ele simplesmente vai dizer de onde ele vai sair, para onde ele vai, e ele vai fazer a área que o eVTOL vai voar. Ele tem tudo na memória, ele vai cumprir o plano que você determinou. Ele vai continuar o voo do jeito que você já fez. Então, não precisa que o piloto esteja em comunicação. O eHang 216S passou por 30 mil horas de voos testes na China, sem incidentes ou acidentes, até receber a certificação tipo. É o que prova toda a segurança do modelo. Essa aeronave ela tem 16 motores e 16 hélices. Ela pode voar com 11 apenas, ou seja, se você perder hélice, perder motor, ela continua voando. Por isso que ela tem mais motores. Ela poderia ter sido fabricada com 8, mas ela não teria essa segurança. Além disso, ela conta lá na frente com uma câmera que a gente chama de FPV, que a pessoa que está controlando o voo em solo pode ver tudo o que está acontecendo. Além de diversos sistemas de segurança, que são aquelas letras que os aviões têm, ADS-B, TCAS, essas coisas assim. Todos esses mecanismos de segurança para garantir que ela não vai colidir com nada, que ela está no voo perfeitamente correto, com precisão centimétrica. A velocidade máxima alcançada pelo eHang é de 100 km por hora e a autonomia é de 30 km, com uma carga de bateria. A ideia é que esse tipo de carro voador seja uma alternativa para fugir do trânsito e encurtar distâncias,
dentro de grandes cidades ou entre municípios vizinhos. Para chegar até esse hangar em Barueri, na Grande São Paulo, saindo da região central da capital paulista, onde fica a RIT TV, a nossa equipe, por exemplo, demorou cerca de 1 hora para percorrer 30 quilômetros. E olha que nós nem pegamos congestionamento hoje. Agora, se fosse para fazer o mesmo percurso aqui com o Evitol, o tempo gasto seria de aproximadamente 12 minutos. Com o carro voador é possível economizar tempo e dinheiro. É o que garante o representante brasileiro do modelo. Tem 3 coisas na aviação que trazem o custo alto para a operação, que seria combustível, a tripulação e o custo de manutenção. Como a gente tem praticamente todos os motores elétricos, você tem uma redução de peças e de componentes móveis, o que traz uma redução no custo de manutenção num valor realmente considerável às aeronaves tradicionais. E se a gente pegar a tripulação, não precisa mais dela dentro da aeronave, você pode ter ela externamente. Reduz também o custo. O E-Hang 216S está à venda por $650 mil. Um valor acessível se comparado ao preço de outras aeronaves no país, o que sugere que, num futuro próximo, o espaço aéreo brasileiro seja tomado por um grande número de carros voadores. E a dúvida para muita gente é como tudo isso será controlado. O controle do espaço aéreo dos eVTOLs vão ser feitos da maneira que faz os helicópteros e as aeronaves, como seres humanos mesmo controlando ali o tráfego. Mas em breve, com a quantidade de eVTOLs aumentando, eu imagino que os controles, tanto do Brasil quanto do mundo, devam utilizar softwares e inteligência artificial para fazer esse controle, para que a gente consiga ter um número maior de aeronaves voando em coordenação perfeita, sem qualquer acidente. Muito bacana, hein? E antes de encerrar, vamos para a capital termal do Brasil, ou melhor, para Águas de Lindóia. Você acompanha agora imagens de um parque aquático da região. Com esse céu azul e um solzão, dá até vontade de correr para lá, não é mesmo? Apesar do sol lindo da imagem, a temperatura por lá no momento está baixa, em torno de 19 graus. No entanto, a expectativa é de que chegue a máxima de 31 graus ao longo do dia, com a temperatura voltando a baixar durante a noite. À tarde tem previsão de algumas pancadas de chuva, com o tempo abrindo novamente durante a noite, mas com temperaturas mais baixas, em torno de 20 graus. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um feliz 2024 para você. Que o seu ano seja cheio de coisas boas e que a nossa parceria continue. Não saia daí, eu volto daqui a pouco às 10 horas da manhã com mais informações. Até mais.